Oi gente, estamos de volta para mais um vídeo. O foco desse vídeo é inscrevendo sua proposta ao projeto e falando das dimensões dos editais, das leis de incentivo, dos mecanismos de seleção. Mas antes da gente entrar nos detalhes, vou convidar vocês que não assistiram ainda os outros vídeos a assistirem. Tem bastante conteúdo interessante, importante para vocês entenderem até coisas que eu vou falar agora a partir daqui. E também acessarem o material que a gente preparou para vocês e que está disponível em PDF. Bom, quando a gente fala de inscrever uma proposta, um projeto, um edital, acho que o passo fundamental é a gente entender o que é um projeto do ponto de vista da sua constituição. A gente já falou lá no primeiro vídeo, o que um projeto é do ponto de vista da intenção, da ideia, como é que a gente pode considerar uma ideia, uma intenção, de fato um projeto formal, A gente entendeu que a gente tem partes a cumprir, partes a elaborar para que essa ideia vire de fato um projeto. Bom, quais são essas partes? Que perguntas a gente precisa responder na escrita, registrando, contando uma história para que a gente tenha um bom projeto? Bom, a primeira delas é a gente entender quem que está propondo. Se você é um artista, se você é um agente de cultura, você precisa ter clareza, ter nítido quem é você. Você é um artista de qual linguagem? Você vem da onde? Qual que é a tua bagagem? A gente falou bastante lá num vídeo lá atrás sobre identidade, sobre como a gente se vê, como que os outros nos veem. Saber responder essa pergunta, quem somos, é importante. Porque isso geralmente ajuda a gente a escrever mais fácil uma parte que é fundamental nos projetos ou nos editais, que é a parte da apresentação. Ali, muitas vezes, para além de colocar o nosso nome, onde a gente mora, a nossa idade, enfim, a linguagem artística para a qual a gente está se inscrevendo ou propondo o nosso projeto, às vezes cabe uma breve apresentação, um breve currículo de nós mesmos. Outra coisa é a gente ter bastante clareza também sobre o que a gente vai propor. Os editais, as leis de incentivo, elas já vão definir o que elas aceitam, o que é possível apresentar. Mas é importante a gente pensar bastante nisso. O que eu estou propondo é uma apresentação artística? Eu estou propondo o pedido para um apoio financeiro para determinada produção? Eu estou pedindo um apoio para uma premiação, ou estou concorrendo, quero concorrer a um prêmio, ou eu quero simplesmente realizar o meu cadastro de maneira adequada. Saber o que a gente está propondo ou pedindo com aquele projeto também é outra coisa fundamental. Bom, como a gente falou, um projeto revela uma intenção. E por que é que a gente está então propondo o que a gente está propondo nesse projeto, que a gente vai submeter para um edital? Por que é que a gente quer realizar uma determinada apresentação artística num determinado evento? Por que é que a gente quer aquele recurso? É claro, realizar a apresentação em si já é um porquê, mas a gente precisa entender que temos outras intenções ou podemos ter outras intenções também, para além de simplesmente fazer um show ou produzir um material com fotografias ou publicar um livro. Esses eventos ou essas produções podem causar mudanças, transformações na sociedade. Lembrem que lá atrás a gente já falou sobre a cultura como um papel transformador da sociedade, um ativo que transforma a economia também. Então não podemos esquecer disso e entender que tudo que se produz no campo artístico-cultural pode ser um vetor de transformação na sociedade. Então entender por que a gente quer se apresentar, não só do ponto de vista pessoal, de que isso vai ser importante para mim, isso vai gerar um recurso, mas de que isso também pode, ou sobre o que isso pode, ou o que isso pode levar, é muito importante.
Outro ponto fundamental que geralmente a gente tem nos editais, né, como exigência, é a tal da justificativa. Isso a gente responde, isso a gente preenche respondendo a seguinte pergunta: por que essa proposta, esse meu projeto é importante? Por que isso precisaria acontecer? Bom, a gente sabe, e a gente como artista, né, geralmente tem muito dentro da gente essa importância. A gente tem uma ideia de por que a minha apresentação, a minha produção é importante. Mas geralmente a gente tem essa visão a partir das nossas referências, de por que ela é importante para mim. Mas por que ela vai ser importante para o mundo? Por que fazer um show numa determinada festividade, um show com o tipo de música que eu faço, com o tipo de letra que eu levo, é importante? Por que lançar um livro que eu estou esperando lançar é importante? Ou fazer uma intervenção artística urbana seria importante? Pensar sobre isso vai ajudar a gente a escrever a justificativa nos nossos projetos. É nessa justificativa que a gente vai ter que fundamentar por que aquele tipo de proposta, de projeto, é importante de acontecer naquele momento também da cidade, para aquela população específica. A gente pode ter um projeto que seja muito relevante para uma população jovem, por exemplo, por causa de questões locais, de questões etárias, de questões que são específicas da juventude. É sobre isso, por exemplo, que a gente precisa escrever na justificativa. Nesse sentido, poder escrever na justificativa, citar na justificativa leis que amparem essa ação, esse projeto que você quer realizar, ou citar, por exemplo, dados estatísticos, citar pesquisas que foram realizadas que também complementem e argumentem a favor da realização do seu projeto, pode ser sempre bem-vindo. Outra parte importante é a descrição das atividades. Como é que a gente vai fazer o nosso projeto? Quais são os passos para que esse projeto seja realizado, seja produzido, para que a gente alcance o que a gente quer alcançar no fim desse projeto, né? Seja em termos de uma apresentação, de um produto lançado, enfim. Essa parte, em geral, a gente responde ou escreve bem respondendo a pergunta: como iremos fazer o que a gente está se propondo fazer nos detalhes? E aí é importante a gente pensar e construir na nossa cabeça, bem nitidamente, antes de botar no papel, o passo a passo. Então, bom, se eu preciso produzir um material, um livro de fotografias, por exemplo, quais passos eu tenho para isso? Eu preciso pensar em qual vai ser a temática. Essa construção da temática, ela vai ser feita individualmente, eu vou fazer uma pesquisa pública, eu vou escutar algumas pessoas, eu vou definir qual vai ser o tipo de estética fotográfica que eu vou usar, depois eu vou fazer as fotos, tem a parte de busca de autorizações, enfim, cada processo criativo, cada processo de produção artística tem seus passos. E nada melhor do que o artista, do que a artista, para entender isso, né, e definir isso. Mesmo que não seja o artista que vai escrever o projeto em si, que seja o agente cultural, é importante que esse agente de cultura, o agente cultural ou o representante do artista esteja muito ciente de quais são esses passos. Se você está escrevendo então um projeto para alguém, para algum artista, é importante sentar com essa pessoa, entender direitinho como é que ela pretende fazer aquilo, para escrever mais facilmente essa parte do edital. Bom, outro ponto é entender quem que vai realizar, né? Muitos projetos artísticos são realizados por uma pessoa só, o artista ou a artista solo, no caso. Mas muitos dependem de outras pessoas, sejam porque a gente está falando de uma banda, por exemplo, ou de uma equipe, de uma trupe, de um elenco de um teatro, por exemplo, ou de uma apresentação teatral, ou porque a gente está falando de um evento, da realização de um evento que demanda uma equipe técnica, sejam técnicos de som, sejam produtores de palco, sejam produtores que vão trabalhar com a parte executiva, promovendo o evento em si.
Essa parte da equipe é fundamental a gente também entender bem e saber direitinho quem vai participar, para na hora de escrever a gente detalhar todo mundo que vai estar envolvido nessa empreitada que a gente pretende realizar. Aqui nesse vídeo a gente não pretende esgotar, eu não pretendo esgotar e entrar com todos os detalhes nas partes que são específicas para a inscrição de um projeto. Até porque cada edital vai deixar muito claro e precisa deixar muito claro quais são as partes que são necessárias serem preenchidas e são necessárias que a gente escreva, que a gente apresente conteúdo. A gente também colocou nos materiais, no material que está aqui como parte desse curso, vários links, inclusive links para cursos bem completos de elaboração, tá? Mas outro ponto importante, que geralmente é assim, figurinha carimbada em qualquer edital, é a parte das contrapartidas, que a gente responde bem, escreve melhor se a gente pensar sobre a seguinte pergunta: o que a gente pode oferecer em troca pelo apoio solicitado? Bom, nem sempre a gente entende bem o que é a contrapartida, porque muitas vezes a gente confunde essa questão das contrapartidas, entendendo que elas são muitas vezes algo que também serão custeados pelo edital ou por quem está abrindo o edital. Na verdade, as contrapartidas são coisas que nós, como artistas ou agentes culturais, iremos oferecer para a sociedade como um bônus, como um adicional ao que o projeto está propondo. Por exemplo, se no nosso projeto o foco é receber apoio financeiro para a realização de um show, uma contrapartida pode ser a disponibilização de mais locais, mais lugares para que mais gente assista esse show. A gente pode oferecer como contrapartida uma apresentação adicional, numa versão pocket, numa versão menor, para um público específico também. Entre outras coisas, o importante é a gente entender que as contrapartidas não são custeadas, não são pagas, e por isso é importante a gente propor contrapartidas que de fato a gente consiga realizar, sem custos adicionais que vão inviabilizar o projeto ou pesar demais, onerar demais a nós mesmos, artistas ou produtores culturais. Falando nisso, em custeios, em pesos adicionais aí na parte orçamentária, a gente precisa falar sobre o orçamento, Todo projeto tem seu orçamento. Quando a gente falou um pouquinho agora atrás sobre as atividades, os passos de realização, incluindo inclusive o que a gente precisa para realizar em termos de estrutura, materiais, a gente já está falando sobre coisas que precisam ser contabilizadas. Tudo isso que for necessário em termos de recurso, de equipe, de locações, para que o nosso projeto seja realizado, para que o que a gente quer realizar de fato aconteça, precisa estar contabilizado no orçamento. Então, antes de decidir qual faixa do edital, para qual faixa orçamentária você vai pedir um recurso, é importante você saber de fato quanto seu projeto vai custar. Isso vai ajudar você a não ter prejuízo, isso vai ajudar você a remunerar as pessoas, a cumprir com a remuneração das pessoas que você precisa eventualmente contratar e também adquirir os materiais que você vai precisar para fazer o que você precisa. Além disso, ter essa memória de cálculo, como a gente chama, esse tintim por tintim do que você vai gastar, do que você vai precisar pagar, é fundamental para você também poder fazer a gestão desses recursos, a gestão desse dinheiro que você vai receber e prestar contas, tá? Porque é super importante que você tenha depois esses registros do que você esperava gastar e do que você gastou, para assim poder fornecer as informações, cópias de notas fiscais e outros elementos que deverão estar bem explicadinhos nos editais.
Por fim, de maneira geral, né, falando das principais partes de um projeto, é importante que a gente também saiba quanto tempo a gente precisa para realizar o nosso projeto. A gente está falando aqui então do cronograma de execução. Um projeto ele pode ter um tempo bem específico e ser bem pontual, como por exemplo a apresentação num determinado evento. Aqui em Foz do Iguaçu a gente tem a Fartal, por exemplo, e a gente sempre tem um edital de chamamento para Fartal, de seleção de projetos, de artistas para Fartal. Bom, qual que é o cronograma de realização? O próprio dia do evento. A gente, embora possa até ter etapas de preparo, né, como artista, seja para ensaio, para produção de algum material, o dia de realização é dado pelo próprio evento. Só que muitos editais dão subsídios para a realização de projetos de curta, média ou até longa duração, o que prevê e pede para a gente entender direitinho quando a gente vai realizar cada uma das coisas e propor isso em termos de um cronograma, seja dividido por semana, seja dividido por mês. Isso, para além de mostrar na inscrição que a gente sabe direitinho quando a gente vai realizar cada coisa, também vai ser um excelente instrumento para a gente fazer a gestão do próprio projeto. Bom, esse segundo bloco, já entendendo quais são as grandes partes, né, de um projeto, e mais uma vez lembrando que a gente tem outros materiais de indicação, outros links para cursos mais específicos e profundos no nosso material aqui de complemento, agora a gente vai falar sobre um bloco que é muito comum e que a gente precisa ter muita atenção quando a gente fala de inscrição de projetos, principalmente em editais, leis de incentivo, que é o bloco das exigências legais. Bom, basicamente o que a gente precisa entender é que as exigências legais falam de fato o que é exigido para a gente estar apto ou apta a participar daquela seleção. Quando a gente fala de exigência, basicamente nos editais a gente vai entender ou encontrar essas exigências em dois grandes blocos. Primeiro bloco que costuma estar lá como exigências de participação ou sobre a participação. É importante a gente ler, né, e entender nessa parte da participação o que se pede para quem está querendo participar do edital. Ali a gente vai saber se para participar eu preciso ter mais de 18 anos, por exemplo, ou se eu preciso se tem alguma restrição de gênero. Tem muitos editais que são voltados só para mulheres hoje em dia. Tem muitos editais que são focados em ações mais afirmativas em relação à raça, entre outras coisas. Na participação, a gente vai poder saber, por exemplo, se é preciso ser nascido em Foz do Iguaçu para participar de um edital, ou se eu preciso ter uma determinada, ou ser um artista de uma determinada linguagem artística. Então, é muito importante a gente estar bem atento e atenta ao que se exige para a participação em qualquer edital ou lei de incentivo. Além disso, fica atenta também se na participação está sendo pedido, exigida, você estar inscrita como uma pessoa jurídica ou como pessoa física. Muitos editais abrem a possibilidade para inscrição nessas duas formas jurídicas, né? Mas outros são bem restritivos, só aceitando inscrição ou se você está se inscrevendo como artista, pessoa física, ou se você vai se inscrever no nome da sua empresa ou da sua pessoa jurídica constituída. Então, fica atenta ou atento, leia bastante e estude bem essa parte da participação. Outro bloco, quando a gente fala de exigências para participação e para inscrição, é a parte dos documentos. Sempre em todo edital a gente vai ter uma parte que vai descrever quais documentos a gente precisa apresentar para que a nossa inscrição, para que a nossa participação seja válida. Esses documentos podem variar assim de uma infinidade, mas em geral eles falam de apresentação de documentos de identidade ou de registro, né, oficiais, como um RG, um CPF, Carteira Nacional de Habilitação e por aí vai. A gente pode ter uma série de certidões negativas, né, que são exigidas se você principalmente está se inscrevendo como pessoa jurídica
E aí inscrições, certidões negativas de âmbito municipal, estadual ou junto à Receita Federal. Tem documentos de inscrição, se você está aplicando, né, ou submetendo um projeto para a pessoa jurídica. Então é muito comum que se peça o cadastro da tua empresa como pessoa jurídica ou da sua microempresa individual. É muito comum que ainda se peçam documentos comprobatórios, seja da sua experiência profissional ou outros que também tragam algum tipo de comprovação ou que reflitam para quem abriu o edital que você está cumprindo as exigências necessárias. Por fim, para falar desse grande bloco dos projetos e dos editais, né, do que os editais pedem, uma parte fundamental também é a parte dos anexos ou dos materiais complementares. O Yuri vai falar bastante para vocês nos vídeos dele sobre como a gente prepara um portfólio, o que a gente pode apresentar de maneira mais efetiva e com mais qualidade em termos de materiais complementares. Isso geralmente vai estar descrito no edital, o que é exigido, mas é uma parte importantíssima de ser cuidada, não só pela parte estética, mas para que de fato a gente poste, anexe tudo que está sendo pedido. Então, mais do que nunca, e a partir de tudo que a gente conversou até agora, vejam que é importante estudar os editais, dedicar tempo para olhar tudo que está sendo exigido, fazer um checklist, ter uma colinha do lado na hora de a gente escrever para ver se a gente não está deixando passar nada. Eu vou falar no próximo vídeo sobre principais erros que a gente comete na hora que está escrevendo o nosso projeto ou a nossa ideia para um edital. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, continua aqui com a gente, continua comigo, acompanha aí o próximo vídeo e vamos junto nessa jornada.